Fala, galera de Zescope, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um episódio dos livros que impactaram a nossa vida e livros que a gente trouxe pra vocês na nossa loja. Bom, o livro de hoje é um livro que a gente lançou há pouco tempo. A gente acabou de lançar esse livro, que é o livro Testemunhas, do Maicon Barroco. O Maicon Barroco, se você não conhece, se você já assistiu o podcast, tem bastante podcast com ele, mas se você não conhece, ele é o diretor da nossa escola, a Jesus Cop School. Então, ele tem, assim, muita propriedade para falar sobre missões, sobre o campo missionário, sobre tudo aquilo que Deus tem feito nas nações. Então, o subtítulo é A Missão, a Vocação e os Desafios da Igreja. Mas calma, se você acha que esse livro é apenas para missionários, você está enganado. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Bom, gente, hoje eu tô aqui com duas pessoas muito especiais. Eu tô com o Felipe Batista e com a Jacira. Tô muito animada pra gente comentar sobre esse livro aí. E, bom, a gente tava aqui no off e o Fi me falou que ele queria começar dizendo e falando sobre uma frase muito importante do livro. Então fala aí pra gente, Fi, qual é a frase aí que te impactou logo de cara? Cara, a frase que ele começa o livro aqui é logo nas primeiras páginas do Jim Elliot. Elliot? Uhum. Isso. A Débora é nossa bilíngue. Viva de tal forma que, quando chegar a hora de morrer, você não tenha mais nada para fazer, senão morrer. Essa frase foi muito impactante para mim, assim, porque ela me remete também muito às resoluções de Jonathan Edwards. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com elas, né? Mas uma das resoluções dele era que ele queria viver a ponto de que, quando ele morresse, ele não tivesse o arrependimento de falar: eu poderia ter orado, e eu poderia ter buscado, e eu poderia ter estado mais diante de Deus, né? Então, o Maicon já começa o livro com esse chamado à responsabilidade de ter um estilo de vida que, quando nós estivermos perto da morte, nós vamos olhar para essa vida e não termos arrependimento, porque nós vamos olhar para ela e falar: na totalidade da minha vida, eu gastei ela aos pés de Jesus, sabe? Em Eclesiastes 9, 10 a 12, né, Salomão também fala a mesma coisa, né? Basicamente, ele fala que o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria, né? Então, tipo, Deus, ele espera que a gente tenha diligência e responsabilidade nas tarefas que ele nos deu. E aí me lembra muito o capítulo 25 de Mateus, né? Em que Jesus está falando lá a parábola. Na verdade, ao longo do capítulo, ele vai falando várias parábolas. E, em determinado momento, ele vai falar sobre a parábola dos talentos, né? Então, primeiramente, nessa parábola, a gente vê que o Senhor, ele distribui a cada um dos seus servos segundo as suas possibilidades. Então, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades. E aí vem um parêntese de que a gente não deve, de forma alguma, se comparar com outras pessoas. Muitas das vezes tem isso, a gente se comparar com outras pessoas, especialmente as pessoas que Deus tem usado de forma mais visível, né? As pessoas que estão no palco, o pastor ali. Porque eu queria ser igual aquela pessoa lá do Instagram que está fazendo um monte de coisa. Só que, assim, Deus, ele deu, às vezes, 2 talentos para você e deu 5 para ele. O que você vai fazer? Reclamar com Deus? Não funciona assim no reino dos céus. E é bem interessante, né? Como, primeiramente, ele dá segundo as suas capacidades. E as suas capacidades também significa a capacidade de trabalho também deles. Porque aí a gente vê que depois que, quando esse senhor volta, os que receberam mais multiplicam e aquele que recebeu menos, ele simplesmente esconde. E aí a gente vê que, tipo, como que a gente tem sido, né, enquanto servos do Senhor. Se a gente tem, de fato, sido essas pessoas que, no final, Jesus vai olhar para a gente e dizer que a gente foi servo bom e fiel, ou se ele vai olhar para a gente e dizer que nós fomos servos maus e negligentes. Essa parábola, ela mexe muito comigo, né? E tem muito a ver com a frase. Se a gente vai deixar coisas inacabadas ou se, de fato, a gente vai cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. Sim. É muito interessante porque esse livro traz um senso de urgência, né? Então, logo ali de cara, ele fala que
É muito legal porque logo no início ele fala, olha, se você recebeu esse livro, tá lendo esse livro, é porque o Senhor provavelmente tem te chamado para algo mais ativo, sabe? Para que você seja uma testemunha ativa do evangelho. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas esse livro eu acho que ele traz esse senso de urgência e da gente repensar quem eu tô sendo hoje, né? Será que eu tô sendo uma pessoa que prega o evangelho? Será que eu tô sendo uma pessoa que ama o Senhor, que conhece o Senhor? E essa frase é sobre isso, né? É sobre aquilo que o Senhor tem confiado a nós, como você estava falando. Então, o Senhor nos confia algo e a gente cultiva isso que ele nos deu. Ou a gente está só guardando por medo, né? Então, é muito isso, assim, esse senso de urgência, de cultivar aquilo que o Senhor nos entregou. Então, muito legal. Sim. E depois ele é bem prático, assim, ele não é só doutrinário, né? Por causa que ele foi missionário por muitos anos, né? Então, ele é bem prático nas resoluções que ele fala. Então, ele dá algumas ações, né? Para a gente se tornar testemunha da forma como a gente possa ser, de fato, né? Testemunhas vivas de Jesus Cristo na sociedade. E aí, ele dá cinco ações, Nossa, né? isso é muito legal. Muito Vou até legal. achar a página aqui. Muito legal. A primeira que ele fala é que Jesus, primeiramente, ele vem ao nosso encontro, que Jesus nos encontra como e onde nós estamos. Isso é muito lindo, porque como a gente vê no Evangelho, não é primeiramente a gente que vai a Jesus, né? Muito pelo contrário, a gente tem uma resistência com relação a ele. Mas ele vem até a gente, e não importa onde a gente esteja. Isso que ele coloca bem, o Michael deixa bem claro, que não importa onde a gente esteja, não importa se a gente esteja na lama, não importa se a gente esteja no vale da sombra da morte, não importa se a gente esteja na miséria, não importa se a gente esteja cegos na religiosidade. Jesus sempre vai vir ao nosso encontro, ele sempre vai ter esse braço estendido para a gente, né? E isso é muito reconfortante, saber que não sou eu que não vou dar o primeiro passo, porque por mim mesma eu não daria nunca, né? Por causa do meu pecado, mas Jesus, ele vem. Sim. Isso é muito interessante também, porque a gente vê a narrativa do evangelho, né? O Deus que vem e que nos salva e que nos convida a fazer parte daquilo que ele está fazendo, não a partir, que é o que o próprio Michael vai falar, né? Não a partir das nossas capacidades, das nossas habilidades, mas da disposição do nosso coração, né? E eu acho interessante que o segundo ponto, né, que ele dá, assim, de forma prática para que Jesus, ele... para que a gente se torne essa testemunha de Cristo, é que Jesus, ele molda o nosso coração, né? Sim. Jesus, ele molda a perspectiva da nossa vida. E algo que a gente tem que pensar é que existem perguntas dentro de nós e questões dentro do nosso coração que elas não podem ser respondidas com intelecto humano. Sim. Não pode ser respondida com filosofias ou com práticas éticas, mas Jesus, ele vem e toca no amargo do nosso ser, sabe? Ele toca na origem de quem nós somos, no nosso interior, a ponto de transformar a nossa cosmovisão. E o que é isso? É transformar a forma como nós interpretamos o mundo, a forma como nós enxergamos a realidade, a forma como nós organizamos a nossa vida, igual a gente estava falando, né? Por que eu entendi que eu tenho que ter uma vida que vale a pena ser vivida? Porque Jesus me mostrou como eu devo viver a minha vida, né? Então, é muito interessante para que nós possamos nos tornar esse tipo de testemunha. Jesus precisa moldar o nosso coração semelhante ao dele, né? Sim. É muito interessante também porque ele chama os improváveis, né? Isso é uma coisa que o Michael também fala no livro. É que ele chama os improváveis para segui-lo, né? Então, às vezes a gente acha, não, mas eu não tenho talento tal, eu não canto, eu não prego, eu não... E são tantos empecilhos que a gente coloca. E, na verdade, Deus chama os improváveis. Deus chama aqueles que, às vezes, nem se dão valor, né? E, às vezes... E aí, Deus vai chamar, Deus vai transformar e Deus vai enviar, né? E é muito curioso porque... dando spoiler, né? Mas na família de Zascope, todo final de culto a gente fala Mateus 28, 18, né?
aí o versículo de vão, façam discípulos de todas as nações. E ele fala, eu estarei com vocês. Então, não é muito sobre a gente ser ou não capacitado ou ter talento suficiente que a gente acha que a gente precisa ter. Não. É para todo cristão. É para todo mundo que ama o Senhor e que caminha com o Senhor. E aí é uma pergunta até que a gente estava fazendo aqui no off, pra gente, estava conversando sobre o que é ser um missionário, né? Porque esse livro, muita gente vai pensar, não, eu não sou um missionário no campo, né? Eu não tô indo pra África, eu não tô alimentando as criancinhas carentes do Zimbábue. Tipo assim, sabe? Tantas pessoas, né, veem isso e é clássico. De missões, culto de missões. Aí tem um monte de criança da África. E aí a gente já pensa naqueles vídeos. Sempre barrigudas. Sempre. E naqueles vídeos do pessoal botando, né, sopão e arroz e feijão. Mas o que é de fato um missionário? O que caracteriza o missionário? É o lugar onde ele tá no globo? O que caracteriza um missionário? E aí eu queria muito dar essa pergunta pra vocês, porque a gente tava conversando sobre isso. E eu achei muito interessante. Cara, eu penso que a gente tava falando isso e foi o que eu falei, né? A gente falou, o livro é pra missionário? Não. Sim. Talvez. Porque a concepção que a gente tem de missionário é aquele tipo de pessoa que deixa tudo para trás, larga o seu ofício, o seu emprego e vai viver integralmente num campo, num lugar específico, a fim de que ele possa dedicar a sua vida para isso. Só que, na verdade, missionário é um chamado. E eu vou além. É mais que um chamado, mas é um mandamento de Jesus para todos os crentes. Porque a gente vê que ali no Novo Testamento, Jesus ele não deixa um bom conselho. Ele não fala, olha, vou aconselhar vocês. Ele não chega falando, olha, vou dar um palpite que vai mudar a vida de vocês. Mas ele fala, eu ordeno que vocês vão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a gente pensa, vão e façam discípulos de todas as nações, qual é a nossa concepção? A gente vai para África, né? Que é o lugar mais provável da história. Todo mundo vai para África. Todo mundo vai ser missionário na África. E se não for na África, não é missionário. E os americanos vêm pro Brasil. Exato. Só que a gente esquece que ir enquanto a gente está indo, né? Até porque algumas traduções colocam vão, né? Ir. Sendo que a tradução original não é ir, é enquanto vocês estejam indo, no caminho, né? No caminho. É onde você está. Então, e isso muda completamente a concepção, né? Porque não é aonde eu vou, mas enquanto eu vou para qualquer lugar que seja, eu sou um missionário. E qualquer lugar que eu esteja é um potencial campo missionário. Então, se eu tô indo pedir um ovo emprestado para minha vizinha, ou se a minha vizinha vem pedir um ovo emprestado para mim, eu sou um missionário. Eu carrego a mensagem do evangelho e eu tenho que, por cumprir e obedecer esse mandamento de Jesus, fazer discípulos, né? E para responder o que é ser um missionário, o que é um missionário, a gente precisa entender primeiramente o que é a missão, né? E aí o Michael ele define, né? Ele coloca Missio Dei, que é a missão de Deus, né? Se refere ao que Deus fez e está fazendo durante toda a história para buscar a humanidade perdida. Então, qual que é a missão? O que é a missão? Qual que é a missão de Deus? É justamente a restauração de todas as coisas. É o restabelecimento dessa shalom que foi perdida, que é essa paz em harmonia que existia sobre toda a criação. E aí, é bem legal isso, que quando ele fala a definição de missão, porque ele vai e linka com o fato de que Jesus Cristo, a partir do momento que ele nos salva, Deus, ele nos convoca a entrar nessa missão. E mais do que isso, entrar nessa missão que ele tem de restauração de todas as coisas, primeiro, não é uma escolha, né? Mas é uma obrigação, mas também é um privilégio. Sim. E é um privilégio que não é só de pessoas seletas, mas é para todos os discípulos, é para todos. Jesus, ele fala com seus discípulos lá.
E aí, a pergunta clássica, né? Como que essa missão pode ser feita no mundo de hoje? E aí o Michael ele elenca duas frentes, né? A primeira é a evangelização, não tem o que fazer, realmente. Pregar a palavra de Deus e pregar falando, tá, gente? Não é flash mob. tem espaço pro flash mob também no Reino de Deus, mas, não tem, assim... não. Brincadeira. Tem um abraço também. Tem um abraço. Um abraço grátis. Eu amo a parte do grátis. Do grátis. Abraço grátis. Muito bom. É evangelizar mesmo, falar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então precisa pregar. E, em segundo lugar, o Michael coloca o envolvimento com as realidades sociais e injustiça e tudo que está fora da ordem de Deus. Por que é tão importante essa segunda parte? Porque às vezes a gente esquece. Porque a gente tem uma mentalidade grega, dualista, né? E aí a gente traz uma dicotomia como se a prática da pregação fosse algo extremamente prejudicial, problemático com a responsabilidade social cristã. Isso é mentira. Isso é diabólico, na verdade. Por quê? Porque a missão de Deus é a restauração de todas as coisas. Inclusive, os nossos relacionamentos horizontais, uns com os outros, nós com a criação. Paulo fala, que a criação está gemendo com dores de parto. Então, a restauração de todas as coisas significa também a restauração não só vertical de nós com Deus, que é a principal que Jesus Cristo veio fazer, mas a horizontal de nós com os outros. Então, se qualquer coisa que esteja fora da ordem de Deus, fora dessa shalom para a qual Deus criou o mundo, da forma como ele fez, isso fere o evangelho, fere o caráter de Cristo, fere o caráter de Deus. Então, missionar é também se preocupar com a pessoa que está do meu lado. Sim. Eu acho interessante que, se a gente parar para pensar assim, na concepção que a gente tinha de pregação do evangelho há um tempo atrás, era que a gente pregava o evangelho para as pessoas tentando convencer elas de que elas precisavam ir para o céu e se elas não fossem para o céu, elas iam queimar no inferno. É um evangelho que não é encarnado, né? É um evangelho que não tem corpo. Exato. E aí, se isso não acontecesse, elas iam queimar de qualquer jeito, porque a terra ia acabar, ia ser explodida. E a salvação é por obras, né? Então, você faz isso, você paga isso, e aí você ganha o passe livre do céu. Exato. Só que a gente vê que, mediante a profundidade do evangelho e o desejo de Deus de restaurar todas as coisas, nós percebemos que Deus, ele deseja restaurar toda a humanidade, toda a criação, redimir todas as coisas. Então, eu como um mensageiro e como alguém que recebeu essa ordenança de Jesus, devo eu encarnar essa mensagem na minha vida. E perceber que o meu irmão, que a pessoa que está, o meu próximo que está do meu lado, ele precisa dessa mensagem, não porque ele precisa se livrar do inferno, mas ele precisa dessa mensagem porque ele precisa encontrar a restauração de Deus na vida dele. Ele precisa voltar a ser aquilo que Deus planejou para ele lá no princípio, que Deus planejou para nós desde o Éden, né? E não simplesmente porque nós não queremos, ele não vai queimar no inferno, né? Então, isso, cara, muda completamente a nossa concepção, né? E eu acho muito interessante, assim, a gente abordar a respeito desse assunto, é que isso é tão uma ordenança para nós que a gente vê que o mandato cultural no Antigo Testamento era o quê? Era para que as pessoas fossem e multiplicassem e enchessem a terra, né? E agora, no Novo Testamento, Jesus, ele muda o mandato cultural. Para você participar do que Deus estava fazendo no Antigo Testamento, você precisava gerar filhos, porque tinha que gerar filhos, conceber filhos e encher a terra, povoar a terra. A ponto de mulheres que não podiam ter filhos, elas eram estéreis, né? E elas se consideravam amaldiçoadas. A sociedade olhava para ela como amaldiçoada. Só que hoje a gente vê que o mandato de Deus para o seu povo é fazer discípulos. É gerar filhos para Deus, né? Então, no Novo Testamento, participar do que Deus está fazendo na Terra é fazer discípulos de todas as nações. Sim, sim.
E para isso, Jesus nos torna também testemunhas, nos ensinando a servir, né? Porque nós não sabemos como servir, a gente não sabe como fazer isso, a gente não sabe como ser testemunha. Natureza egoísta, né, que nós temos. Exato, a gente só pensa na gente mesmo, a gente não está interessado no nosso vizinho que vai passar a eternidade ou que não tem uma vida para shalom, enfim. Sim. A gente não sabe disso. Então, Jesus, ele nos ensina, mas ele não nos ensina não só falando, né, mas ele nos ensina com a vida. Eu acho muito interessante quando a gente vai ver que Jesus ele começa o ministério dele, isso é registrado em Mateus, eu acho que 7, não estou lembrando exatamente, mas fala que tinha 3 coisas que Jesus fazia no seu ministério. Primeiro, ele pregava o evangelho, isto é, primeiro, ele ensinava no templo, ele ia a um templo, ele ensinava, ele discutia sobre a lei, etc e tal, com os eruditos. Então, ele era muito inteligente, tá? Jesus era bem inteligente. Em segundo lugar, ele pregava o evangelho do reino, ou seja, ele falava com as pessoas, ele ia, pregava para as pessoas que não conheciam sobre esse reino, explicando, evangelizando mesmo. Mas tem um terceiro, que muitas das vezes a gente esquece, que fala que, em terceiro lugar, Jesus ele curava as pessoas, curava todo tipo de enfermidade. E aí, a cura, no tempo de Jesus, era uma, né? Tinha as pessoas que eram paraplégicas, tinham cegos, a mulher do fluxo de sangue, enfim. Quando a gente vê os relatos do Evangelho, a gente vê várias pessoas. Mas aí a gente tem que se perguntar, a pergunta que a gente tem que fazer no dia de hoje é: quais são as dores do nosso tempo? Quais são as dores do tempo presente? Qual é a aflição das pessoas hoje em dia? E como que a gente pode servi-las? Como que a gente pode apresentar a cura que está em Jesus Cristo para essas pessoas no tempo de hoje? A gente não pode viver como se a gente estivesse no Israel daquele período. A gente não está. A gente não pode viver como se a gente estivesse no Israel. A gente está no Brasil. A gente não está naquele período. A gente está em 2025. Eu ia falar 4. Quase errou. Meio do ano já. Não, é verdade. Enfim, mas é importante a gente saber como servir também, né? E para a gente saber como servir, a gente precisa ouvir as pessoas. A gente fala muito, fala, não ouve, a gente não sabe quais são as necessidades para a gente saber como ser específico, né? Então, a gente acaba respondendo perguntas que ninguém está fazendo e deixa de responder, trazer cura para as perguntas e as questões que as pessoas estão com urgência no tempo de hoje. Sim. Então, isso é bem complicado. E é louco isso porque a gente vê que o olhar de Jesus para as pessoas nunca foi de um lugar de simplesmente eu tenho a resposta que elas procuram, mas foi um olhar de compaixão. Isso, Diversas de amor, vezes a gente vê Jesus, as escrituras falando o quanto ele teve compaixão daquelas pessoas. E por isso... E a compaixão não é dó. Não é você ser tocado por uma realidade e falar, nossa, que dó daquela pessoa. Mas a compaixão é no sentido de olhar para aquela pessoa, perceber que existe uma realidade que Deus criou e que não é aquela que ela está vivendo. E saber que em você existe poder de Deus para mudar aquela realidade, sabe? Sim. É muito doido a gente pensar nisso. É que quando a gente olha para alguém perdido, né, para os perdidos, é exatamente isso. É um olhar de amor. Jesus, como você se sente sobre essa pessoa? E aí a gente age como mãos do Senhor nessa terra, né? Como voz do Senhor nessa terra. Então, não é sobre, como tem hoje em dia, né? Ministérios e ministérios para encher a igreja. Então, a gente vê, aqui nós batizamos 500 pessoas esse ano. Ou, sei lá, 1000 uma meta de batismo, né? Vamos na meta de batismo, vamos botar meta e tudo mais. Só que não é sobre isso. É sobre amar as pessoas. Então, se eu vejo alguém perdido... E assim, eu tava num ambiente um tempo atrás... Que eu olhava pro lado, eu olhava pro outro e falava assim... Gente, meu Deus... Pelo amor de Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Elas não conhecem o Senhor. Elas estão vazias por dentro e tentando buscar algo que não satisfaz elas. E você é a resposta. Então, assim, olhar e pregar o evangelho para os perdidos é amar essas pessoas. Porque a gente tem a resposta, como você falou. Tipo assim, a resposta para uma dor que ela está sentindo no coração é Jesus.
E a gente tem isso, e é um egoísmo nosso reter isso pra gente, sabe? Meu cunhado fala muitas vezes, né? Quando ele fala sobre dons, que ele fala assim, às vezes você sente uma palavra e você fica, é coisa da minha cabeça. E aí você não fala pra pessoa. É como se Deus tivesse te dado um presente pra aquela pessoa e falado, olha, entrega pra fulana. E aí você fica com medo de entregar, é como se estivesse roubando aquilo. Por medo. E eu acho que dá para aplicar um pouco isso também nesse sentido, que a gente, às vezes, por medo, às vezes por insegurança, a gente retém coisas tão boas que a gente pode estar amando e servindo essa pessoa, sabe? E às vezes nem pregando o evangelho, falando de Jesus necessariamente, às vezes numa ação social. A gente aqui em Bragança, a gente tem o Maranata, né? Onde, cara, incontáveis vidas são tocadas e através de servi-los, a gente prega o evangelho. Então, muitas vezes vão falar assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão parando o sábado de vocês, vindo aqui e gastando o dia com a gente, que é pobre, não tem dinheiro pra nada? E aí a nossa resposta é porque Deus ama vocês, então a gente também ama vocês. Então, isso muda completamente a mentalidade sobre missões. Porque não é sobre justiça social. Porque justiça social, gente, sendo bem sincero, qualquer pessoa pode abrir. Né, os espíritas são enormes em fazer atos sociais de caridade, de tudo, né? Os espíritas têm uma grande ênfase nisso, porque eles acreditam que quanto mais eles fazem, melhor eles vão vir na próxima vida, né? Então, o que difere a gente deles, sabe? O que tem diferenciado a gente deles é Cristo. Porque a gente não faz para na próxima encarnação a gente estar melhor. A gente faz porque a gente está interessado realmente naquela pessoa. É isso. A gente quer, a gente ama essa pessoa. E a gente fala, eu te amo tanto, tanto que eu vou te dar algo que você vai amar. Algo que você vai viver pela essa vida. Eu vou te dar uma causa para viver. Isso, para mim, é a chave, assim, das missões. Muito bom. E o quarto ponto, assim, né, que o Maicon vai ensinar sobre ser essa testemunha, é que Jesus, ele nos chama para uma amizade de intimidade com ele, sabe? E isso, para mim, é um pouco do que a gente estava falando aqui agora, porque amizade com intimidade. O que é amizade com intimidade? Quando você é íntimo de alguém, obviamente você compartilha seus segredos, seu coração, você compartilha a sua vida com essa pessoa. E não tem como participar da missão de Deus sem conhecer o coração de Deus. Não tem como participar da missão de Deus sem conhecer a vontade de Deus e aquilo que ele sente quando ele olha pessoas em situações de vulnerabilidade. Não tem como participar da missão de Deus se não conhecer o coração de Deus quando ele vê alguém perdido, sabe? E isso é essencial para que a gente possa se tornar uma verdadeira testemunha de Jesus, para que a gente possa propagar a mensagem dele, nós precisamos ser íntimos dele primeiro. Isso fala tanto sobre conhecer o coração de Deus, mas principalmente também sobre um estilo de vida onde a gente coloca atenção ao nosso relacionamento com ele primeiro, né? E o nosso relacionamento com Cristo, ele é o que move a gente a fazer tudo que a gente faz. E não o que a gente faz move a gente até esse lugar, sabe? Exato. Com certeza. E depois, quando ele faz tudo isso, né? O quinto passo, né? Jesus, ele nos encontra, depois ele molda o nosso coração, ele nos ensina a servir, ele nos chama a ser amigos dele. E aí, aí só depois é que ele realmente nos envia como testemunhas. Porque primeiro ele precisa calibrar e recalibrar o nosso coração, né? O tempo inteiro. Fazendo a imagem dele com o tempo, né? E só assim que a gente, de fato, vai conseguir servir as pessoas, e etc e tal. E ser como ele, né, no mundo. Tiago fala sobre isso. Tiago fala, primeiro, que a religião pura e imaculada é você servir os pobres, os órfãos e as viúvas. E aí, o Tim Keller fala, né, que é a tríade dos vulneráveis lá do Antigo Testamento. Né? Quando a gente vê no Antigo Testamento, sempre as leis, todas as leis vão falando sobre se preocupar, sobre olhar para essas pessoas que eram os mais vulneráveis naquela sociedade. E aí o Tiago, ele resgata isso, mas existe um significado teológico para isso. O que Tiago está falando? Tiago está falando que a gente deve servir as pessoas que não podem oferecer nada em troca.
não é sobre uma moeda de troca. Olha, eu vou aqui pregar em Alphaville porque eles me dão uma boa oferta, né? Eu vou aqui fazer amizades, coligações políticas, porque eu sei networking. Tem que ter essa palavrinha, né? Networking e tal, porque isso vai me dar alguma vantagem, mas não é sobre isso. A verdadeira religião não é essa. Isso é religiosidade. É moeda de troca, é esperar algo que me beneficie a partir das minhas ações. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é justamente o contrário. Para a gente ser uma testemunha, para a gente ser uma testemunha dele no mundo, a gente precisa ser como ele. Ele era abnegado. A gente não faz algo esperando alguma coisa em troca, né? E aí, Tiago está falando do órfão, da viúva e do estrangeiro, mas aí, no caso, ele usa esse exemplo como base para a gente entender que são todas as pessoas, né? Sim. A minha relação com alguém, seja lá quem for, não deve ser como uma moeda de troca, não deve ser para benefício próprio. É só assim que a gente, de fato, consegue ser testemunha de Deus no mundo que está tão perdido e carente, com pessoas que acham que sempre alguém vai chegar ao lado para poder se aproveitar dela. Sim. E acabou que virou já uma imagem deturpada, né? Do cristão. Porque quem é do mundo, né? Quem não é convertido, eles olham e falam, já lá vem com essa chatice, lá vem pregar. Oferta. Tipo assim, não, vai Pix. querer Pix, vai querer alguma coisa. E, na verdade, infelizmente, né, a gente tem essa mancha de dinheiro e tudo mais. Mas, na verdade, a gente precisa buscar o Senhor. E se vier o dinheiro, ok. Tipo assim, é porque Deus quis. Mas a gente precisa fazer por amor, né? Sim. Então, é muito sobre isso, né? Então, independente se a gente está indo para a África ou se a gente está sendo enviado para nossa própria cidade, para o mercado de trabalho, para a faculdade. E assim, gente, sério, aqui, rapidinho. Se você está na faculdade, é um ótimo campo para você pregar o evangelho e ser testemunha de Jesus. Só um parêntese, porque tem pessoas ali dentro que clamam por algo e elas não sabem onde encontrar. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, assim, eu falava, Deus, como eu posso ser alguém que prega o evangelho nesse lugar, sabe? Então, se as pessoas falam, eu não tenho tempo de ir pra... A gente tá falando muito da África, né? Mas, sei lá, tempo de ir pra outro lugar, pra Coreia. Mas você tá na faculdade, Deus te mandou pra faculdade. Se você tá lá, é onde Deus te colocou. Então, acho que a pergunta é, Deus, o que você sente sobre esse lugar onde você me colocou? O que você sente sobre essas pessoas? O que você quer fazer aqui? Como eu posso ser resposta? Como eu posso ser comissionada a ir nesse lugar que você me enviou? Então, às vezes, a gente fica tentando sair da nossa realidade, mas o nosso campo tem sido a nossa realidade. A gente não tem visto isso, sabe? E gente, o que não falta são pessoas perdidas pra gente encontrar, assim, sabe? Nossa, falando da faculdade, eu lembro que um dos momentos mais especiais assim, da minha vida foram o período da faculdade de evangelização. Sempre tem, né, os grupos cristãos da faculdade. Na época, eu morava ainda em João Pessoa e eu estudava na UFPB, na Federal da Paraíba. E aí, eu lembro que uma vez a gente estava fazendo com a Cruzada Estudantil, né? Tinha um grupo lá. E aí, a gente estava fazendo evangelismo pela UFPB, né? A gente estava andando por todos os cantos e tal. E eu lembro que eu fui no CCHLA, que é sempre o mais complicadinho, né? Que é o Centro de Humanas e Línguas, né? O centro social. E eu sou de humanas, eu entendo bem. Não é fácil. E era tipo assim... Era tipo à tarde. À tarde, na UFPB e em vários lugares também, várias universidades são conhecidas como o momento do almoço deles. Que almoço é esse. Eles fumando maconha. Então, tipo assim, era um ambiente que não era muito propício e tal. Só que aí eu encontrei uma menina e eu comecei a conversar com ela. E papo mesmo. Tipo, eu não cheguei, olha, é o seguinte, tá aqui a Bíblia, vamos ler aqui. Cara, a pessoa não conhece, não sabe nada. Como que eu vou chegar assim? Quem que é João? Quem que é Pedro? A pessoa nem sabe, né? Olha, Jesus. Jesus. Quem que é esse? É o vizinho? Aquele filósofo lá. Aquele filósofo lá que falou de amor.
Então, eu cheguei em papo mesmo. Oi, tudo bom? Não sei o quê. E aí, ela começou a falar da vida dela. A gente foi conversando. E do mais perfeito nada, isso me impactou bastante. Por isso que eu sempre lembro disso. Ela começou a chorar muito. Mas muito, 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 muito. E aí eu, meu Deus do céu, o que eu falei? Eu comecei a ficar preocupada. Só que aí ela disse que ela meio que estava invisível naquele lugar, que ela não tinha amigos, que ela não era de lá, que ela era do interior e tinha vindo para estudar, passou lá, tinha vindo para estudar. E estava longe da família. Tudo que ela queria, na verdade, que ela precisava era de escuta. Então, tudo que eu fiz lá foi... Eu conversei, é claro, mas eu deixei mais ela falar. Então, ela estava com necessidade disso. E a cura que ela precisava naquele momento de Jesus Cristo era de alguém que sentasse e ouvisse ela simplesmente. Assim como Jesus perguntava para as pessoas, o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia o que aquelas pessoas precisavam, mas ele queria ouvi-las a partir da dor que ela estava sentindo. Então, a gente nunca sabe, né? E todos os lugares onde a gente está, a gente tem oportunidades enormes de testemunhar, de ser como Jesus. Às vezes é simplesmente ouvindo alguém, sabe? E às vezes é simplesmente vivendo, né? Tipo assim, a forma como nós respondemos à vida, né? A vida ordinária é uma pregação. Sim. Você falou da experiência que você teve na faculdade. Eu vou falar de uma breve experiência que eu não estava nem tentando, gente, pregar. Não estava fazendo nada. Eu lembro que foi na primeira semana, estava tendo a chopada lá, que é o trote. E aí, estava na mesa, isso era de dia. E aí, os veteranos passaram. Eu falei assim, você vai? Aí, eu estava com um pessoalzinho que tinha acabado de conhecer. Eu falei, não vou não. Aí, eles, por quê? Eu falei, porque eu sou cristã e tal. Não é um ambiente para mim e tudo mais. E eu falei isso foi na primeira semana. Corta para 2 anos. 2 anos. Eu fui ter uma aula com uma que era minha veterana. E aí ela sentou comigo e falou assim, Débora, acho que você não sabe, né? Eu não sei, eu nem lembrava dela direito, assim, sabe? Tipo, eu tinha tido contato com ela só bem no início. E ela falou assim, teve um dia... ela que me contou essa história, porque eu não lembrava. Foi tão pra mim... Tipo assim, eu tava vivendo. E ela falou assim, você não se lembra, mas naquele dia... você falou que você não iria na chopada, no trote, porque você era cristã. E eu também sou. E eu tava lá. E eu fui. E quando eu ouvi você falar aquilo, quando eu fui pro trote, a sua voz ficava na minha cabeça. Repetindo, eu não vou porque eu sou cristã e esse ambiente não é pra mim. E ela falou que aquilo ficou na cabeça, ela foi embora mais cedo, foi pra casa, ela ligou pro namorado, pediu perdão, porque ela tinha mentido pra ele, porque ele também era cristão. E ela meio mentiu pra ele, porque ele, né, falaria pra ela não ir. E aí ela pediu perdão, se arrependeu, ligou pros pais, se arrependeu, não sei se ligou, se falou, mas assim, ligou pros pais, se arrependeu. E ela falou, desde aquele dia eu nunca mais andei com aquela galera. Aí eu fiquei assim, mas eu nem tava tentando. Tipo assim, eu nem lembro desse acontecimento. E aí me veio um senso de, tipo assim, não é sobre nós, sabe? Tipo, não é sobre mim, não é sobre porque eu estava tentando pregar o evangelho, eu falei que Jesus pré-encarnado e eu... Não, tipo assim, eu tava simplesmente vivendo a vida ordinária. Sim. Só que com certeza de quem eu sou, sabe? Eu sabia quem eu era. Eu sabia da minha vocação, do meu comissionamento, sabe? Então, quando me perguntavam, você vai fazer isso? Não vou, porque não condiz com quem eu sou. E aí, através disso, vem algo, né? Sim. Eu acho que só um ponto, né, sobre isso que você tá falando, é que a gente precisa esclarecer que a missão não é minha, a missão não é nossa, a missão é de Deus e ele faz do jeito que ele quiser, né? Sim. Exatamente. Bom, gente, vamos finalizar por aqui. Eu sei que esse livro, ele tem bastante coisa pra falar também, mas eu vou até mostrar pra vocês aqui de novo, ó. O meu tá até com marca-página aqui. Eu super indico esse livro, a gente acabou de lançar. Só tem na nossa loja. Eu até falaria, se tiver um amigo e tudo mais, mas o seu amigo não vai ter, porque acabou de ter seu lançamento. Então, eu quero super indicar esse livro. Eu quero que, se você teve alguma experiência dessa forma, como a gente falou, da faculdade, seja no trabalho, onde quer que seja, coloca aqui nos comentários. Porque ouvir testemunhos são formas de aquecer o nosso coração, sabe?
Então, coloca aqui embaixo seu testemunho, coloca aqui pra gente poder ler e ouvir e a gente comentar sobre, porque isso faz toda a diferença, né? E é isso, gente. A gente tem sido muito alegre, muito feliz em fazer essas séries, esses capítulos desses livros. A gente vai trazer mais pra vocês, então se tem algum livro que você quer muito que a gente comente, coloca aqui embaixo. Mas é isso, gente. Quero terminar por aqui. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.